E aí, TV Boleiragem, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você está assistindo isso aqui, meu filho. Estamos aqui com mais um Resenha de Boleiro, todas as terças-feiras no canal TV Boleiragem. E como vocês sabem, eu estou muito bem acompanhado com os novos integrantes. Bom dia, meu campeão! Fala, Caio Jardim, tudo bom? Beleza, mano? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aqui hoje. Convidado mais do que especial, nossa Ju comandando tudo também. Muito prazer estar aqui mais uma vez. Exatamente, é Juliane. Isso aí, né, Mica? Não, desculpa, Oh. tô te atropelando. Olha aqui, querendo atropelar. Imagina, peguei o gancho, essa é a verdade, né? Exatamente, não? Um gancinho. Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra galera aí, TV Boleiragem, com nossa resenha de boleiro, mais uma vez aqui com um convidado especial, Estevão Soares. Palmas pra ele. Então tem que falar o meu bom dia para todos vocês, né? Por favor, a bom câmera dia, é sua. boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas que legal, pô. Feliz, Pô, é uma bacana. honra ter você aqui no canal TV Boleiragem. Sinta-se, bom, você é super bem-vindo. E é isso aí, Ju. É pra sentir em casa? Por favor. Total. Eu posso levar um monte de coisa aqui. Então. Pode ser. Em casa? Então, levar... aí, né, a gente pode conversar com o João depois, né? Mas é Com legal, certeza, o prazer é meu. Oh, muito obrigado. Em participar com vocês aqui, a gente sabe da força que vocês estão fazendo esse programa, então é muito legal. Obrigado. E o professor Estevão vai falar um pouquinho da onde, né? Ó, foi zagueiro no São Paulo, ó, é ex-jogador e atualmente está no mercado, hein? Então fiquem de olho aí, hein, galera, por favor, porque o professor, ó, além de treinar também a Portuguesa recentemente, né? O último clube meu foi a Portuguesa, eu saí tem uns 3 meses, né, no começo da Série D de dado, né? E tive algumas coisas, algumas sondagens, mas nada se concretizou, coisas que não eram legais não, e estamos aguardando, tem uma conversa, uma coisa no ar para essa semana, talvez já fechando para 2018, né? Olha, mas... então, em primeira Ei, mão. professor, TV Boleiragem é pé quente, hein? Então, Passou por aqui, vai vir coisa então boa. acho que faltava, né? Que Fechou alguma coisa. bacana. Procurar fazer um trabalho nesse ano seguinte é legal, para dar uma voltada, né, nos grandes momentos, é o que eu pretendo, é o que eu estou buscando e vou buscar. Legal, professor. E uma pergunta, você como jogador, você foi campeão brasileiro quantas vezes? Eu fui 2 vezes campeão brasileiro. O primeiro título foi em 77, pelo São Paulo. O São Paulo até então não tinha o título de campeão brasileiro. E, né, o engraçado é que esse título me rendeu um apelido de campeão. Eu cheguei no São Paulo com 21 anos. Se você encontrar as Muricy, chegar aqui, o Milton Cruz, ia falar o Valdir Pérez, coitado, morreu. Mas qualquer jogador da época, o Serginho Chulapa, eles não vamos chamar de Estevão, vamos chamar de campeão. Por quê? Eu cheguei, né, e nós começamos o campeonato muito mal. São Paulo, que era do Minelli, o treinador, fez um campeonato muito, né, um campeonato que oscilou muito, com vitórias e derrotas. Tanto que, né, que era mata-mata, só foi campeão porque era outro tipo de campeonato. Tanto que o Atlético Mineiro, que foi o vice-campeão, foi vice-campeão invicto, perdeu nos pênaltis, empatou nos 90, empatou na prorrogação, perdeu nos pênaltis. E eu, desde o começo do campeonato, quando eu cheguei, já tinha começado, terceira ou quarta rodada, eu falava, nós vamos ser campeão. O time perdendo, tomou uma chapuletada do Palmeiras de 2-0, parece que 2 gols de Jorge Mendonça no Pacaembu, uma coisa assim. E eu nasci, nós vamos ser campeão, os caras, esse moleque tá louco. Você fez igual o Cuca fez ano passado, então. Falou que o Palmeiras ia ser Ia campeão ser campeão, antes do campeonato começar. Mas é sério, esse papo é legal, cara, porque eu falo, vamos ser campeão. E quando foi campeão, os caras, campeão, ficou esse apelido aí. E depois eu tive um título de bicampeão, né? Peraí. Aí vem o... 87. Quem é o campeão brasileiro? O campeão brasileiro, de fato e de direito, chama-se Esporte Clube do Recife. Por quê? Eu costumo falar o seguinte, o problema do nosso país, do nosso Brasil, é que nós não respeitamos aquilo que nós escrevemos. Por isso que nós estamos nessas dificuldades em todas as áreas esportivas, jurídicas, governamentais, sociais, porque não escrevemos. Bem rapidinho, foram criados 2 módulos no Campeonato Brasileiro. O módulo verde, que eram os 16 principais times, e os outros 16 módulo amarelo.
certo? Os 32 clubes assinaram que o campeão e o vice de cada módulo iam se cruzar, fazendo um cruzamento. Vocês sabem disso, só para quem está vendo que... Muita molecada aí que não sabe por que tem tanta polêmica. Assinaram um papel, certo? Um documento que o campeão e o vice cruzariam para ter certa decisão do Campeonato Brasileiro. E nós fomos campeões, Guarani foi vice, Flamengo campeão, Inter vice. Fez o cruzamento, foi marcado em janeiro. Primeiro jogo, Guarani, Sport em Campinas, nós empatamos o jogo e lá no Rio não teve Flamengo e Inter. Aí para ir para frente não teve mais jogo. O Sport Flamengo, Sport e Inter. E uma situação interessante desses dois jogos foi que nós sabíamos que não ia ter o jogo. Então o que o Jair Pisserni, que era o treinador que havia substituído o Leão no final do módulo amarelo, né, o que ele fazia? Né? Ele dava o treino no sábado, liberava o jogador, se apresenta na ilha por volta de 15 horas. E o pessoal acordava, ia pra praia de Boa Viagem. Teve uma meia dúzia daqui e aqui. E chegaram, os caras tudo trançando. Eu falei, gente do céu, se o Flamengo ou o Inter estiver concentrado lá em Sergipe e vier escondido, nós estamos mortos. Meu Deus. Mas aí também eles não compareceram, né? E foi dado WO. E aí teve o jogo final, que era o jogo do segundo turno, Guarani, né? Teve o jogo Sport e Guarani, nós vencemos por 1-0. Se é num país que se respeita as leis, Flamengo e Inter teriam suspenso por 1, 2 anos por não ter comparecido. Então, mas como aqui não se respeita nada... Com toda certeza. É flamenguista, né? Eu, como flamenguista, eu falo, Flamengo é 87, mas com todo respeito ao professor, dá um pouquinho pros dois, pô. Mas vocês tiveram a chance de ser por um tempo o Supremo deu para vocês, depois tirou e a última instância foi o Sport. Mas vida que segue. E professor, você como treinador, bom, acho que você está sentindo um pouco em casa, né? Aqui do Palmeiras, aqui, você foi um dos grandes clubes que você treinou. Fala um pouquinho da sua trajetória do Palmeiras aí, o nosso time do nosso querido produtor, do nosso patrocinador. Também, aqui na Porcolândia. Só para terminar aquele assunto, claro, né, do jogo do Sport, eu era o capitão do time. E eu tive o privilégio de ser o primeiro capitão a levantar essa famigerada taça das bolinhas. Então você chega em Recife ou para o aeroporto. Mas voltando ao Palmeiras aqui, né, eu tinha ido para Ponte Preta, eu fiz o Campeonato Paulista, nós ficamos em terceiro lugar. Começou o Brasileiro, e nós fizemos um trabalho muito legal. Na 8ª rodada, 7ª, 8ª rodada, né, a Ponte Preta liderou o Campeonato Brasileiro. Naquela semana que liderou foi quando o Jair Pisserni perdeu uma Copa do Brasil para o Santo André em casa, no Parque Antártico. E acabou sendo demitido. E eu tomei uma surpresa quando eu recebo um telefonema, certa noite, de um amigo, olha, o Mustafa me procurou, falou se você consegue sair da Ponte Preta. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Ele vai resolver amanhã cedo, no outro dia ele resolveu, me ligou, aí eu tive que conseguir a liberação da Ponte Preta, mas foi talvez um sonho, né, um sonho maior meu realizado. Porque eu moro em São Paulo, eu moro na capital, mas era o sonho meu como treinador de vir dirigir uma equipe da capital. E o Palmeiras eu sou grato eternamente, e por isso que eu costumo falar muito, né? Estevão, você torce? Eu torço. Para quê? Eu torço 50% para o São Paulo, porque eu joguei no São Paulo, 50% para o Palmeiras. Porque foi o clube que me deu oportunidade como treinador. E felizmente, com muito trabalho, com muita força, nós conseguimos fazer um trabalho muito legal. Se eu não me engano, minha passagem, acho que 8 ou 9 meses, com 64% de aproveitamento. Isso que eu ia falar, foram, se eu não me engano, 47 jogos, eu olhei há pouco tempo, e muito mais vitórias do que empates e derrotas, um aproveitamento muito bom mesmo. E o que foi muito legal, porque né, o presidente Mustafa, ele havia criado, depois do rebaixamento de 2002, ele criou em 2003 o bom e barato, tá? Ou seja, ele fez uma coisa que o futebol talvez poderia ter adotado. Não que os jogadores, os treinadores não merecem ganhar, mas eu acho que talvez nós pagamos um exagero para todos os profissionais em detrimento ao que ganha a população, tá? Poderia diminuir um pouquinho para endividar menos os clubes. E nós tínhamos em mãos um elenco muito simples. E vou dizer para você, né, na minha chegada na primeira semana eu perdi um jogador que estava na seleção, que fraturou,
certo, a mão, que foi o Marcos. O Marcos só voltou a jogar comigo em 2005 no Campeonato Paulista e na pré-Libertadores. Eu perdi depois de um mês e pouquinho no Palmeiras, eu perdi o Wagner Love vendido para a Rússia. Nossa. E uma semana seguinte eu perdi o parceiro dele, que era o Munhoz, colombiano, num treino na academia, ele sozinho torceu, estourou o joelho, precisou operar, ou seja, foram 3 jogadores que eram titularíssimos, importantes, que nós poderíamos, talvez com esses 3, ter chegado e batido campeão. Nada, com toda certeza. E indo nessa linha também, né, já aproveitando esse aproveitamento que o senhor fez lá, juntamente com o Palmeiras. O senhor, eu fico muito, já sou velho. Pô, e é de café, e é da minha cidade. O pai Cafelândia aqui, ó. Então, conta a história lá. Falando assim, eu não respondo, eu já tô... Vou mandar um abraço pro meu pai aí de Cafelândia, conterrâneo, né? Bom, um abraço, seu pai é o... Pedro, um abraço, meu conterrâneo. Cafelândia é uma cidade única. Cafelândia é a capital do Noroeste, não é Lins, não é Bauru, não é Penápolis, é Cafelândia. 16 mil habitantes. A única cidade que não tem um semáforo. Lá você anda, você precisa parar para charrete passar. É verdade. Aproveitando essa linha, né, dos jogadores, aproveitamento dentro do Palmeiras, a gente sabe que foi lançado o David Braz, né? David. É o David. Eu fui criado na escola do Guarani, né? Então, a escola do Guarani nos anos 70 foi talvez uma das melhores, ou talvez a melhor escola do Brasil. Hoje, né, ontem eu encontrei até com um amigo meu da época, ele falou, Estevão, era tipo militar, lá era horário para tudo, tinha que respeitar. Por isso saiu tanto jogador bom do Guarani, porque você respeitava, horário, né? Então eu criei isso para mim. Eu sempre, qualquer clube que eu chego, a primeira coisa que eu olho é a divisão de base. O que nós temos aqui? Eu lancei como técnico Guarani em 2009, quando eu assumi. Aliás, em 99, vixe, é tantos anos, em 99. Eu lancei uma sequência do qualitativo com, certo? O quantitativo, eu acho que talvez tenha sido eu o pioneiro disso aí. Eu lancei na época o Ricardo Berna, lancei o Rafael, lateral direito, jogou no São Paulo, Flamengo, lancei o Edu Dracena, lancei o Alexandre, um pretinho, foi campeão no Santos com o Leão, campeão brasileiro, um volante, o Luiz Fernando Martinez, o Elano, certo? O Guaru, que foi um jogador que jogou no interior de São Paulo, ou seja, e quando eu cheguei no Palmeiras, a minha primeira coisa foi isso aí, olhar para as categorias de base, olhar para o pessoal. Inclusive eu criei uma coisa muito interessante, que foi muito pouco divulgada. Talvez eu tenha vendido meu peixe muito pequeno. Eu criei na época o estagiário da semana. O que acontecia? Chegava no sábado, eu ligava para o Wilson Macarrão, que era o diretor da base. Wilson, quem for o destaque no sub-20? Vou fulano, manda ele vir segunda-feira. Aí o garoto vinha, ficava até a sexta-feira. Imagina na academia, ele chegar daquele baita café da manhã, treinando com o Marcos, com o Lopes, tendo a oportunidade com o Magrão, de se destacar, com todos, com o Marcos, com o Sérgio, treinando com tudo, com o Sérgio, com o Pedrinho, com toda essa rapaziada. Isso aí foi legal, né? E numa dessas que nós descobrimos, que você falou, do Wagner Love, né? E do Davis. David veio, ficou uma semana, o Zé Love também. Tem o Zé. E o David veio outro. Ah, o Wagner Love veio dessa. Não, o Wagner Love já estava. O Zé Love, né? Um outro meia também que está no Fluminense, agora o Marquinhos, que foi para a Europa, começou comigo no Palmeiras, ou seja, uma gama boa de jogadores importantes. Eu acho que é o que os clubes têm que olhar, né? Nós temos que olhar para baixo, tem que lançar, você tem que ter essa integração entre profissional e amador. Agora, você falou do São Paulo, professor, vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro atual. O São Paulo, nesse final de semana, teve uma vitória, né? Finalmente. Conseguiu deixar a torcida feliz no Morumbi, a torcida que vem dando um show, lotando o Morumbi. Ganhou de 1-0 do Sport e o criticado Sidão conseguiu ser o destaque da partida no finalzinho, defendendo 2 bolas bem difíceis, né, Ju? Finalmente. Finalmente, exatamente. O São Paulo que vem fazendo aí um campeonato agora, digamos que parelho. Razoável, né? Razoável, exatamente. Vem ali aos trancos e barrancos, mas tá se ajeitando. E o Caio falou muito bem, agora o Morumbi também tá lotando, a torcida tá fazendo a festa. E em campo, né, o Sidão, que vem sendo bem criticado. Veio do Audax, né? Passou pelo Botafogo, aí foi contratado aí pelo São Paulo. Então, eu acho, eu tenho alguns pensamentos completamente contrários a tudo aí, né? Eu acho que nós chegamos num ponto tão grande, a mídia,
principalmente a mídia que cobre o futebol. É tanto programa, é tanto programa o dia todo, vocês sabem disso, né, o torcedor sabe disso, que, certo, que nós chegamos num ponto que hoje você tem que escolher o cara da semana. Quem é o treinador que nós vamos derrubar? É o fulano, papa vai em cima. Qual o jogador que nós vamos estar? Não sabe, não se dá tempo. Claro que o Sidão não devia ter desaprendido, certo? O Sidão fez um campeonato pelo Audax, né? Audax, depois Botafogo, destacou também no Botafogo. O cara jogou pra caramba, mas é uma diferença muito grande entre o cara chegar e vir, sabe, sair do Audax, por maior que o Botafogo seja. E eu fui treinador do Botafogo durante 8 meses, quer dizer, eu sei a grandeza lá, mas uma grandeza no São Paulo, do Palmeiras, é uma coisa absurda. O jogador chega, é outro clube, é o Flamengo, o Corinthians. Então, muito maior do que o Botafogo. É outro... Então, né? Aí é o flamenguista Não, Então, né, Cairo? Não, maior em termos de torcida, tô brincando, só pra polemizar. Então, de pressão e tal. E nós não damos tempo ao jogador, ao atleta, ao próprio treinador. O treinador nem fala tanto, mas eu falo mais ao jogador. Ah, não serve, não presta, é contratar, é grosso, eu não sei o que. Então, felizmente, sabe, eu fiquei feliz ontem, não com a vitória de São Paulo, certo? Mas com as duas defesas que ele fez no final do jogo. Impressionante. E o cara saiu aplaudindo, ou seja, isso vem a recompensa de um cara que está lutando, certo? Porque geralmente o cara da imprensa, ele não sabe o que é um atleta, o que é um jogador chegar num clube grande, enfrentar uma camisa dessa aqui, que nós estamos falando, a pressão que tem. Então, foi muito feliz, eu acho que foi legal. Como você está tratando de pessoas, assim, como o jogador vai para um clube grande, sai do clube, vai para um clube grande, ele tem que ter muita personalidade para... Tem que ter estrutura mental, né, para aguentar o baque. A coisa não é brincadeira, não. É uma pressão tão grande, é um negócio que chega a ser exorbitante, sabe? Por isso você vê jogadores que se destacam até em clubes medianos, não vou falar clubes medianos ou pequenos, porque na minha opinião acho que... Chama de Botafogo. Não vou. Flamenguista. Flamenguista. Aí tá pegando pesado, né? A gente vai falar da Copa do Brasil. Não, pelos meus amigos do Botafogo. A final da Copa do Brasil a gente vai falar, Caio. Não, vamos falar de assunto. Muda de assunto. Mas eles se destacam em clubes medianos, etc, mas quando chegam num clube grande, se o cara não tem uma estrutura tanto de cabeça como uma personalidade muito forte, cara, e dependendo da situação, né, que ele se encontra naquele clube, às vezes com pressão para não cair, ou às vezes ele chega num lugar de outro jogador que já é consagrado e ele tem que superá-lo nessa sucessão, aí fica bem complicado. Porque o grande público e a imprensa de um modo geral, o que ela quer ver é o cara dentro do campo, e com razão, ele tem que cobrar e tal. Mas o que se passa nos bastidores, não sabe. E um atleta, por melhor que ele seja, por mais brilhante que ele tenha sido num time lá ou aqui mesmo, ele é um ser humano, cara. Ele é um ser humano sujeito à parte psicológica, à parte emocional. E nós sabemos que a psicologia ela é fundamental dentro de nós. Sim. E tem pessoas que reagem com mais... com menos rapidez, ou não com tanta firmeza como outros. Por exemplo, nós falamos do Zé Love, que esse moleque, né, que é o Zé Eduardo, né? Esse moleque foi uma loucura quando eu lancei ele no Palmeiras. Ele fez coisas aí que parecia que ele tinha 40 anos de idade. Quer dizer, um cara que para ele, se ele estivesse jogando com 50 mil pessoas, ou com 5 pessoas no estádio, para ele é a mesma coisa. Personalidade forte, né? Personalidade forte e cabeça. E cabeça meio de titica. Tem hora que você. É verdade. Não esquece, é verdade. Às vezes o jogador, se ele fica lendo muita matéria, vendo muita notícia. Exemplo, até coitado o que acontece com o Muralha hoje. Ele teve as falhas dele, tá, mas a torcida e a imprensa estão pegando muito pesado. Até assustou o treinador do Flamengo, tomou um suco. Eu nunca vi isso aqui. É verdade. Certo? Igual, por exemplo, né, um dos maiores craques do Brasil, nós estamos falando em Titica, mas um dos maiores craques do Brasil, que foi o Garrincha. O Garrincha, na Copa de 58 ou 62, levaram um psicólogo, que era o professor Carvalhais, né, se eu não me engano, uma coisa. O cara fez um perfil psicológico dele, ficou louco, falou, meu. Aí chamaram ele e falaram, ô Carvalhais, deixa quieto isso aí. Quer dizer, então tem cara, esse cara não ia esquentar a cabeça com nada. Falando em psicológicos aí, a gente sabe que o professor também, né, teve a oportunidade de treinar o jogador aí, o Jobson.
O Jobson, olha, eu falo no Jobson, me dá um nó na garganta aqui. Polêmica! É, me dá um nó na garganta. Eu não chamo, eu chamo ele de pretinho. É complicado, cara. Muito Pretinho. complicado. O Jobson, né, eu vendo um jogo um dia à noite do Brasiliense, que é um time lá de Brasília, eu vi dois caras que me chamaram a atenção. O lateral esquerdo, o Atirso, você conhece bem, e outro pretinho na frente arrebentando com o jogo. Jobson, aquele gravou. Aí no ano seguinte eu estava na Portuguesa, 2008, precisava de um lateral esquerdo, me ofereceram o Atirso. Ele traz o Atirso, a diretoria fez tudo para não trazer. Tá bichado, eu acabei brigando, trouxe o Atirso. Fui um destaque na Portuguesa, tanto que foi para o Cruzeiro depois. E eu estava no Botafogo em 2009, fui no último jogo do primeiro turno, minha estreia foi aqui no Parque Antártico, empatamos 1-1, 0-0 com o Palmeiras aqui. O time com risco de rebaixamento enorme e tal. Quando ia terminar as inscrições, na última semana nós tínhamos, acho que, não sei se 3 ou 4 vagas, e uma das vagas, nós precisávamos de um goleiro. Aí a diretora reuniu, Estevão, o que você acha do Jefferson? Eu falei, pô, vamos trazer. Estava na Europa, trouxe o Jefferson. O último dia escreveu. Aí no último dia um cara me ligou, certo, o empresário do Jefferson, falou, Estevão, eu tô com um jogador aqui, papapá. Falei, quem é? O Jobson. Falei, Jobson. Ele estava acho que no mundo árabe, uma coisa assim. Sim. Aí, isso uns 2, 3 dias antes. Aí eu falei, o Jobson é um pretinho que jogou, é esse mesmo. Aí eu tirei a informação, falei, daqui a pouco eu te ligo e tal. Eu falei, isso é um vulcão, é um demônio. Ele já chegou? Não, os caras já me falaram, as informações, passaram o BO dele. Aí eu liguei, não sei pra quem, ele estava lá, ele estava afastado porque deu uma porrada num diretor, não sei se foi no Mondoar. Ou seja, aí no último dia veio o Jobson. Nós monitoramos ele um mês. O pretinho monitorado, a diretoria botou um cara com ele, trouxe a mãe. E até um dia, essa história é engraçada. Jogamos contra o Goiás no Serra Dourada. Ele entrou no segundo tempo, logo na chegada dele, depois de uns 25 dias, nós fazendo com ele que nem prisioneiro. Onde ele ia, nego atrás dele. Ele entrou, virou o jogo. M3 fez 2 gols, deu passe para outro. Aí terminou o jogo, nós estamos no hotel, estou jantando. Aí ele falou, professor, estava o diretor, eu falei, o que foi, pretinho? Será que eu poderia dar uma saidinha? Eu falei, Jobson, para que você... saidinha... olha o que ele falou essa hora. Ele falou assim, professor, não pode confiar em mim, eu não vou beber não, professor. É que eu estou há um mês que eu não... Tem um amigo meu que eu falei, vai, 11 horas você está aqui, 11 horas. E ele voltou 11 horas. Mas é uma judiação, ele me ajudou pra caramba. Depois renovou lá. Eu trouxe ele para o Barueri na época que ele pegou uma fortuna, um dinheiro. Mas infelizmente essa tal de droga, Eu falo brincando do Botafogo, mas tenho muito carinho, muito respeito pelo Botafogo. Já fui até em jogos do Botafogo com amigos e eu lembro a importância tanto do professor quanto do Jobson na época para a equipe do Botafogo. Agora esse final de semana teve um gol polêmico do Corinthians, né, Jô? Polêmico. Falou em polêmica, falou em Corinthians. A Jô é corintiana? Não, mas ela sabe... não. Santista? Santos, a gente vai falar do clássico também, já. Já. Então, esse... o pessoal da loja tá falando aqui, esquece o clássico, pula essa página. Esse gol foi polêmico, né, Mica? Não acho não que foi tão polêmico assim. Não, o gol do Balbuena anulado, né? Exatamente, o gol anulado do Balbuena e foram outro impedimento aí que não deram. Não, e foi um gol legítimo. Do Coringão, né? Sim, o do Balbuena foi legítimo, estava em condição, o Paulo César de Oliveira. Vai estar com o nariz na frente, ou tá com o vulto Não, o impedimento foi pelo pé, não foi? Foi pelo pé. Exatamente. Mas assim, um resultado, pra mim, até o Carelli falou isso depois que o jogo acabou, importantíssimo pro Corinthians empatar num Cruzeiro fora de casa, mesmo o Cruzeiro vindo de uma folga depois do título, ressaca, né? O Cruzeiro mas conseguiu manter 8 pontos de liderança ainda e tá numa tomada. Mas olha, eu vou falar pra vocês, eu sou corintiano, não sou fervoroso, mas sou corintiano e continuo insistindo. O time do Corinthians continua muito limitado e tá ainda no topo, com acho que 8 pontos de diferença. 8. Talvez por sorte,
porque os outros times não estão aproveitando. Não, talvez eles estão pegando outras pedreiras também, na minha opinião. Não, o Santos e o Grêmio estavam muito envolvidos com a Libertadores. Exatamente, senão tá O Renato escalou vários jogos com o time reserva, acho que até o último. Sim. E eu tenho certeza que se não se cuidar, o Corinthians pode estar perdendo essa posição. Mas eu até antes do clássico agora a gente dá uma recuadinha, porque nós somos muito imediatistas, né? Além do imediatismo, tem também a pontuação, mas eu, sinceramente, antes desse clássico, depois das 2 vitórias do Palmeiras, eu apostava firmemente no Palmeiras. O Palmeiras ganha esse clássico, pelo elenco que tem, pelo treinador forte que tem. Eu acho que o Palmeiras talvez fosse a equipe talvez mais indicada para enfrentar o Corinthians. Até pelo elenco, né? Até pelo elenco. Para enfrentar e pelo que vinha de 2 vitórias. Se você ganha a terceira, um clássico, encostava, 8 pontos, 9 pontos, 9, né? Ia para 9, porque eles empataram. Mas 9 pontos para 36 pontos, é isso? Não, faltam 12 rodadas. Faltam 12 rodadas para 32. Perdeu o meio jogo, já era. 36 pontos. 36 pontos. É empate técnico. É empate técnico. Então você ia contar com uma coisa, que geralmente quando você chega numa reta final de competição, tá? Diferente de 4, 5 pontos, a coisa dificulta muito. E o Palmeiras tem uma experiência em 2009, né? Que perdeu pro Botafogo lá no Engenhão, eu era o treinador, perdeu de 2-1, o Palmeiras acabou ficando fora da Libertadores. O Palmeiras tinha 11 pontos na frente, 10, não sei quantos pontos na frente dos demais. Sim, na reta final pegou, que era o Muricy. Pegou uma contra... O Flamengo ganhou, foi campeão. Né? Pegou uma contramão, e acabou, é perigoso. Mais uma opinião que eu gostaria de ouvir do senhor, de você, perdão. Por que você acha que o Palmeiras, ele investiu tanto, fez com jogadores, entre aspas, galácticos, muita gente muito boa, mas não conseguiu conquistar nada por enquanto? E com você, né, faltou você falar, mas você sabe disso, com o mesmo treinador que foi campeão brasileiro ano passado. Exato. O futebol ele é muito complicado. Futebol é association, né? É coletivo. E como tal, advém realmente de um conjunto. Se você não tiver dentro desse conjunto, dentro dessa associação, todos os seus quesitos ou todos os seus segmentos completamente antenados ou completamente interligados, você não vai para lugar nenhum, você não faz sucesso. Você vai nadar, vai morrer na praia. E a gente ouviu muito burburinho nesse Palmeiras. Desde briga com o diretor executivo, com o treinador, com não sei o quê, Felipe Melo. E por parte do corpo diretivo também existem muitas conversas. Nós não podemos falar, porque nós não estamos lá dentro, nós não estamos lá. Nós estamos supondo, eu como vivo o ambiente, então eu posso falar nesse quesito. Se você não estiver completamente interligado, você não vai. Existe em todos os sentidos, né? Tanto na questão de diretoria, estrutura, técnico, elenco. É o que eu estou falando. O futebol, eu costumo sempre, quando eu chego no clube, eu falo, se nós não unirmos o corpo diretivo, o corpo técnico, certo? Os atletas os atletas, e por consequência, certo, a torcida vir junto, se você não chamar esses 4 segmentos, você não vai, cara. Se os jogadores estão unidos, uma diretoria não está. Então uma briga, os caras não pagam, atrasa, contrata por interesse. Os jogadores, certa diretoria está fazendo tudo certinho, mas a comissão técnica está rachada. Ou os jogadores estão numa briga porque a comissão não se impõe. Então é uma coisa muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Então, curioso isso que você falou, porque o Sidão deu uma entrevista hoje, né, o goleiro do São Paulo, falando justamente que ao longo da semana tiveram 2 reuniões com a torcida organizada e que houve exatamente isso, um fechamento da diretoria com a torcida, com os jogadores, com a comissão técnica, senão não ia conseguir sair da situação que estava. Não adianta. Se tá todo mundo andando bem, mas a torcida, e hoje as torcidas uniformizadas, eles têm uma influência muito grande através, eles falam hoje através dos grupos de WhatsApp.
eles, sabe, eles derrubam o treinador de um jogador, para todo mundo dar opinião, aquilo pegam, certo? Se todo mundo está em paz, mas a torcida está infernizando, está contra, também não vai, porque a pressão vai ser muito grande em cima dos atletas e acaba complicando. Teve um último episódio, a Ponte Preta, os jogadores no aeroporto e bateram até mesmo no... que era do Corinthians, o Luca. Bateram no Luca. Foi agredido. E é o artilheiro do time. E o artilheiro. O treinador tinha acabado de chegar e já queria o Eduardo Batista. E ele também quer sair. Colocou em xeque a permanência dele ou não. É complicado. Para trabalhar num ambiente, numa estrutura dessa. E se eles não se segurarem lá, eu trabalhei na Ponte por 3 oportunidades. Trabalhei, né, em 2000, 2004, 2005. Se não se segurarem, daqui a pouco cai. Porque esse campeonato aqui não é brincadeira, não. O campeonato da Série A1 do brasileiro, Série A1, né, Paulo? E Série A do brasileiro, é brincadeira. Sabe, é o único campeonato do mundo que você começa uma competição, de repente, com 10, 12 clubes favoritos ao título. Em condições do título. Sem você contar que Curitiba já foi campeão brasileiro, Bahia já foi campeão brasileiro, Guarani na série B foi campeão brasileiro, então não dá para brincar, não. Brincou, dança. Agora uma deixa, pessoal, para o futebol internacional. Cairo. Pois é, futebol internacional. Eu separei como destaque 3 times que vem chamando a atenção nesse começo de temporada. Naturalmente o PSG, além do futebol que vem jogando, das confusões que houveram lá, disputa de pênalti e tal, parece que o Neymar e o Cavani fizeram as fases, né? 3-0 no Bayern, o que uma goleada sobre o Bayern de Munique não faz. E no jogo do Campeonato Francês, depois 6-2, o Neymar sendo escolhido do Bordeaux, sendo escolhido para bater o pênalti, os dois se abraçaram, pareciam até melhores amigos. Eu queria saber um pouquinho de vocês a opinião sobre o PSG. O Malcom, ex-Corinthians, fez um dos gols. O Malcom é o produtor. Vem fazendo um bom campeonato. Isso, o Malcom vem chamando a atenção, inclusive o Bordeaux quer comprar a parte restante, 15%, se eu não me engano, sobre o Corinthians, para poder faturar alto com o Malcom no futuro. Mas você acha que o PSG tem cancha para ganhar essa Champions League esse ano? Eu acho. Eu ainda acredito muito nisso, porque o Paris Saint-Germain, eles fizeram o quê? Uma estratégia para trazer Neymar, né? Trazer também Mbappé e outros jogadores que já fazem a diferença ali. Tem o Draxler, o alemão. O Di Maria. O Di Maria não fala nesse time. A gente nem fala de Maria. É banco. Joga pra cá. No último jogo... É uma covardia esse time do Paris Saint-Germain. O Cavani tá um pouquinho desprestigiado, Mica, porque ele faz gol todo jogo, mas no último não só não bateu o pênalti, como o treinador tirou ele para colocar o Di Maria e passou Mbappé para centroavante. Talvez, eu acho que pode ser um indício... É um indício de que ele pretende mudar, fazer... Mas pode ser um indício que na próxima janela, talvez, se ele não se acertar com o Neymar, obrigado Cavani. O que, aliás, essa formação que você falou, certo, você deixa Mbappé, né? Mbappé lá na frente, mas sem obrigação de vir fazer a paralela, como ele está fazendo pela direita, você deixar ele flutuando livre para cair na diagonal para os dois lados, uma velocidade estupenda, e você ganha uma habilidade, a mobilidade do Di Maria, que é um craque, né? Foi exatamente essa. Uma constelação. Mas aí é uma opinião de vocês. O PSG, não comparativo com o Palmeiras, mas uma constelação de craques, muito dinheiro envolvido, e começamos com polêmicas de time rachado, dos brasileiros, o próprio Cavani, essas brigas todas. Será que isso pode influenciar nessa Professor, no ambiente de grupo? Pode, isso aí nós citamos antes aqui a coisa. Agora, eu acho que deve ter havido uma ingerência já muito grande do homem lá do que Sheik. daquele moreninho lá, e chegou, paga, pôs todo mundo no assado, falou, apaga o fogo aqui, porque não, isso aqui não é assim não. Então, é o que você tem que resolver. Eu acho que, sabe, quando é esporte coletivo, ou qualquer coisa que é coletiva, você não pode deixar criar asa. Isso aí é entre amigos mesmo, qualquer situação, num grupo de WhatsApp, você começa, um tem uma fofoca, outro tem uma fofoca, o grupo vaza. Ao ponto que se surgiu uma divergência, chama, põe todo mundo, meu irmão, vamos resolver, nós precisamos, e eles precisam responder para quem? Para o PSG. Eles precisam responder, então, aqui é maior do que todos nós, esse aqui.
Eu acho que foi o que aconteceu. E esse jogo com o Bordeaux foi uma amostra que eles fizeram questão de se abraçar. Isso, Um dá o pênalti pro outro bateu, o Neymar fez, deixou. Houve uma conversinha, né? De gentilezas, ou o Sheik chegou ali, ó, vocês se entenderem, meus amiguinhos. Do Vou atrasar o pagamento. Vai atrasar. Do ou futebol. Pro RH, né? Ou adiantar, porque disseram que ele ia oferecer uma bala pro Cavani não bater, mas aí fica no alto essa informação. Agora, no futebol internacional, só para finalizar, dois times chamando muita atenção também, o Manchester City e o Manchester United começando muito bem, tanto na Premier League quanto na Champions League, e a briga de novo, Guardiola versus Mourinho. Acho que ainda vai ter muita água para rolar. Agora o Paulo tá falando pra gente que o nosso tempo tá corrido, não sei. Então, acho que ele tá com pressa. Um papo bom desse. É porque tá Vamos finalizar então de uma vez. Dar os recados Falta uma final importante. 2 minutinhos, lógico que a gente tem o final, não, mas ajude um tema até legal abordar. Recado Quer final, deixar pra vai semana ser. que vem. Vamos deixar pra semana que vem, queria fazer falar um pouquinho agora. Acho muito legal. Então, é bom até pegar já a deixa aqui do... Com toda professor certeza. Estevam, né? Um tema muito especial e Ju, mano, Vamos lá. você é especialista nisso aí, na minha cabeça. Vamos lá, né? Futebol feminino. Né? Demitiram aí recentemente a técnica Emily Lima. E agora tá rolando um boicote. São 5 jogadoras. Hoje a Maurine já deixou a seleção. A primeira foi a Cristiane. A Cristiane a gente sabe aí que dispensa comentários, né, e apresentação. Também foi a Franciele, a Andrea e também agora a Maurine. Olha, eu não quero me ater em algumas situações, se a gente for falar tudo o que a gente pensa aqui, vai Você ficar ruim. pode ficar. Sim, é porque é um assunto, eu é um sei que eu assunto posso delicado. ficar, mas eu não posso falar. É melhor não me complicar. O que eu quero falar sobre isso é o É seguinte. que é assunto delicado. Delicadíssimo, vocês sabem, vocês não são meninos, sabem o que eu estou falando. E tem coisas que envolvem mais do que nós pensamos. A nossa vã filosofia pode se imaginar. Mas antes de ontem, eu só queria retratar isso aqui. Antes de ontem eu estava em casa, posso falar? Tá assistindo a ESPN e tal? Claro. Não tem Sim. problema. Pode falar. Assistindo a ESPN e tal, e eu passei pela ESPN e eu vi aquela mesa que tem bate-bola entrevistando essa menina. A Emily. A Emily Lima. E eu tive com ela no Rio, no encontro dos treinadores da CBF. Foi muito legal, abraçamos, conversamos. Não, nós não abraçamos, completamos de longe. Né? E conversamos um pouquinho, tal. Achei ela muito legal. Mas o que essa moça fez, o que ela falou, eu tive a oportunidade de gravar, certo? Eu não sei se vocês viram. Vocês viram? Não. Procure ver isso aí, ver, acho que foi ontem de ontem. Referente. O que ela falou de um dos maiores treinadores do Brasil, com caráter, porque foi meu irmão desde 15 anos, meu amigo irmão, que é o Vadão. O que ela falou do Vadão, eu tive a felicidade de voltar, de gravar. Eu voltava à televisão, gravei e comecei a mandar. Falei, Vadão, pô, Estevam, não tô aqui, tô com meu sogro aqui no hospital, em Rio Preto. Falei, então vai vendo que essa mulher, para não falar outro palavrão, porque isso não existe o que ela fez, o que ela falou do Vadão. Sobre coisas, como ela chegou, tudo mentira, uma bata um monte de mentira. Ela poderia falar do Marco Polo, ela poderia falar do Marco Aurélio, que a demitiu, mas nunca do sucessor dela. Ah, quando eu cheguei era assim, é mentira. O Vadão foi vice-campeão olímpico. O Vadão chegou em vários, fez um baita de um trabalho, tanto que voltou. Mesmo que tivesse sido o pior trabalho do mundo. Nós, profissionais, temos uma ética do caramba. Eu chego, eu falo, eu posso falar aqui pra você, na hora que terminar a gravação, falar do A, do B, do C, mas nunca vou falar ao vivo. Porque ela falou, pra mim, ela acabou. Porque ela falou, foi feita uma pergunta depois, você tem interesse em trabalhar no futebol masculino? Eu tenho. Você não vai trabalhar nunca, Emily. Por essa besteira que você já falou, você está vetada. É porque assim, mulheres, nós, né, já tem o lado do preconceito. Aí acaba falando o que não deve, acaba se queimando, né? Não era para falar, aquilo ali não é nem questão às de vezes homem. é falta às vezes de uma orientação, às vezes talvez de uma assessoria que Não, possa falar. Parece muito bom dela da imprensa. Ela devia estar rancorosa e aí acabou falando. Se tivesse, isso é uma questão, eu sinceramente, desculpa falar, questão de caráter. Eu não vi. Opa, mas então procura na internet. vou procurar, dar até dica para todos. Falou de tática, falou que não também, tinha tática, falou que não tinha nenhuma avaliação, mentiras.
Porque o Vadão, falei com ele, depois o Vadão falei, né, ele falou, Estevão, você acha que eu vou chegar na CBF? Ele ficou um tempo A lá. CBF, os caras dão um mundo pra você. Lá você tem, você pisca, aparece. Você faz assim com o dedo, vem o que você quer. Desde fisiologista, nutricionista, psicólogo. Você acha que eu não ia fazer todos os testes, todas as avaliações possíveis, imaginar? Ela foi infeliz. Mas, antes de terminar, ainda bem que a gente vai terminar, não vai falar da final da Copa do Brasil, não tem a menor necessidade, A né? final da Copa do Brasil, Não, galera. gente, vamos. Cruzeiro e Flamengo. Acabou? Cruzeiro, Cruzeiro. campeão. Vamos Cruzeiro! Palmas pro Cruzeiro. Ô, Ju, só me permite, eu estive lá no Mineirão, até agradecer o pessoal da Continental Pneus, que estava patrocinando, que me pôde proporcionar me levar lá, e ao pessoal da agência Cirque aqui de São Paulo, mas dizer que os cruzeirenses deram um show. Eu, com a camisa do Flamengo, me trataram super bem, não só eu, mas a torcida do Flamengo, que foi em grandíssimo número lá em BH. Os cruzeirenses deram um show, eu estava emocionado, triste, muito triste pela derrota do Flamengo, mas emocionado com o show que a torcida deu, foi incrível. O Mineiro E assim, imparcialmente falando, merecido, porque o Cruzeiro veio desde o começo do campeonato e derrotou só pedreira. Tirou o Grêmio, tirou Palmeiras, não, nem lembro, mas só tirou time grande. Enfim, Palmeiras também, Palmeiras. Palmeiras, Mas, Caio, Palmeiras. polêmica tirou... na batida do pênalti do Thiago Neves? Hã? Polêmica na batida do Não, pênalti do Thiago eu Neves? tava ali perto, eu tinha achado também que era 2 toques, mas revendo na câmera. Não foi 2 toques. Não foi 2 toques e assim, é só engraçado o fato de um goleiro preparado pelo preparador de goleiro pular só pro mesmo canto, né, Muralha? Não vamos Então, zoar a Muralha. Não tô Olha, zoando. gente, Eu não tô zoando. Eu não vou falar da como Muralha, não. o Eu vou dar um programa tá recado. acabando. O Estevam deu um recado que eu vou dar um recado. Vitor Hugo, preparador de goleiro do Flamengo. Pô, Vitor Hugo, não dá pra pular só por um lado, cara. Treina o cara, pô. Olha, o que fizeram Você com o vê o Muralha... que eu falei antes aqui? Como Torcedor, como a torcedor. imprensa- A imprensa. A imprensa. Como eles pegam até o canto que o cara pulou, ele falaram. Bom, rapaziada, então é o seguinte. Muito obrigado desde já, muito obrigado, Caio. Pô, mas Muito já acabou? obrigado, Juliano. Acabou, Juliano. não, eu queria mais, eu não vou parar. Foi uma hora imensa ter Eu não vou você aqui parar, no não. TV Boleiragem. Vamos finalizar. Eu sei como eu sei. É porque o nosso assessor, assim, ele sempre quer... Né, Mica? Eu vou dar, deixa, porque a Juliane tem que dar essa última voz e anunciar. Bom, vamos lá, você que manda. Vamos lá, né? Quero agradecer desde já também ao nosso professor Estevam e vocês, meus parceiros. Parceirão aí também. Parça, né? Parça, isso aqui é parça. E vamos aí, falar nosso agradecimento aqui. Gostaria de agradecer a loja Porcolândia. Porcolândia, Bora, Porcolândia João aqui, e meu. Fernandinho Praz. Ó, como é que chama aqui em São Paulo fazer um esquenta de jogo? Eu já falei isso semana passada, né? Não sei se eu falei. É um esquenta mesmo. Ou, se eu fosse palmeirense, ou quando eu vier ao estado do Palmeiras, eu quero fazer um esquenta na Porcolândia. Bem pertinho do lembrado, estádio. cara, bem lembrado. Cerveja, Legal, boa. os caras fazem, o negócio é bonito, o negócio é chique aqui. E aí, Aí João, já vem cá, compra um vem cá, produto e já vai direto. O João não. Vem cá, João, vem cá. Dá um oizinho, João, vem. Dá um oi pra galera Oi aqui, pra galera. chama a galera pra Chama pra Porcolândia. Porcolândia, vai, mano. Aí galera, Aí vem tá aqui pra o Porcolândia Porcolândia, 1914, viu? O sonho de todo palmeirense. Seu cara. É o patrocinador do nosso canal. Qual que é o endereço? Opa, vamos lá. Rua Diana 103, bairro Pompeia, do lado. Repita. Rua Diana 103, bairro Pompeia, do lado do Allianz Parque. Pertinho, pertinho. Pertinho. Então vamos finalizar, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. Por favor, não esqueça de deixar o seu like. Clica o dedo no like, pelo amor de Deus, rapaziada. Por favor. Se inscreva e quando você se inscrever, não deixe de ativar o sininho pra você acompanhar todos os vídeos do TV Boleiragem, pra eles mandarem esse vídeo pra você e você curtir. Então, finalizando, muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Um professor. grande abraço. Professor, valeu. Falou! Valeu, galera.